Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programador Web. Hoje nós vamos trabalhar a tabela, div e span. São elementos essenciais para a estruturação de qualquer site web, tá bom? As tags respectivamente são table, div e span, tá? E agora mais adiante nós vamos ver do que se trata cada uma. Vamos lá. Bom, conceituando, tabelas são listas de dados em duas dimensões e são compostas por linhas e colunas. Portanto, são muito utilizadas para apresentar dados de uma forma organizada. Um grande exemplo de como as tabelas são importantes é o crescente uso do programa Excel, requisito obrigatório de seleção em muitas empresas. Mas e para que apresentar uma tabela no meu site, como funciona, né? Então as tabelas são estruturas fixas, né? No sentido de organizar os dados, né? Imagens, textos, menus, botões, formulários e tudo mais. Elas são bastante utilizadas porque nós temos condições de controlar vários através dos parâmetros, não é? Todos os aspectos dela, desde largura, altura, disposição de linhas, colunas, mesclagem de células, né? Enfim. Nós vamos ver também sobre essa questão de mesclagem de células, tá? Células, colunas e linhas, mais adiante no curso. Então, só para reforçar, né, elas são pensadas em duas dimensões, né? Todos devem saber o que é um produto cartesiano, né? Que tem o eixo Y na vertical e o eixo X na horizontal. As tabelas são pensadas daquela forma ali, tá bom? Mais adiante aqui nós temos, então, como começa a sintaxe do elemento tabela, tá? Começamos digitando table, tá? E fecha também barra table, ok? Toda tag tem o início, a abertura e o fechamento, né? Salvo raras exceções, né? Como falamos, alguns elementos de formulário, por exemplo, não tem abertura e fechamento, né? Os inputs, por exemplo, né? Se vocês devem estar se lembrando, eles não têm a tag de fechamento, alguns deles. Bom, a seguir aqui nós temos então a tag tr, tá? E fecha tr. O que que significa essa tr, tá? Prefixo do t, né? De table e depois o prefixo de row, né? Que em inglês traduzindo para português é linha, tá? Então, tr inicia uma linha e fecha a linha, tá? Aqui da mesma forma o td, tá bom? Começa com td e fecha com td, que vai representar uma coluna. Paulo, mas como assim? Aqui em cima começa com T de table e a segunda letra dessa tag é o R de row, que é linha, né? Embaixo não faz sentido, porque deveria ser TC, tá? T de table e C de col, né? De coluna. Essa questão vai ficar para vocês pesquisarem, né? Uma atividade aí que vai ser proposta, para ver se vocês conseguem encontrar, justificar essa determinação aqui nas colunas da tabela, né? Por que não é TC? Aqui dentro vem o conteúdo, né? Da linha, da coluna normal, né? E coloquei aqui uns comentários, né? Sempre para vocês estarem lembrando, tá? De fazerem comentários nos códigos de vocês. Isso é muito importante para, em casos futuros que venha a ter algum tipo de manutenção, né? Sempre tem. Os clientes pedem isso para nós, né? E em sendo nós os desenvolvedores dos sistemas, a gente tem que interpretar o código e fazer a manutenção, né? Fazer ajustes, né? Enfim.
Isso é uma boa prática na área de programação que serve para nós não termos tanta dificuldade, não perdermos tanto tempo, né, nessas manutenções. Algum erro de código, enfim. Bom, então, basicamente, essa é a estrutura de uma tabela, né? Como é que funciona a tabela. Ela inicia com a tag table, como eu falei para vocês, termina com a tag table. Aqui nós temos uma TR, né, que é uma linha completa com várias colunas dentro, né? Então essa é uma coluna, essa é outra coluna e essa é outra coluna, tá? Então olha só, basicamente esse exemplo colocado aqui para nós do slide ia ter quantas linhas, né? Então, uma linha, duas, três, né? E quantas colunas? Uma, duas, três. Importante. Se eu mantivesse nessa primeira linha 3 colunas e na de baixo, na linha seguinte, eu mantivesse 4 colunas, o que ia acontecer com a tabela? Provavelmente não, certamente nós teríamos um quarto quadrinho aqui, né? Aqui ficaria sem nada de quadrinho e aqui também não teria quadrinho, tá? Então o aspecto da tabela ficaria assim. Por isso é importante, na hora da codificação, ficar atento nesses pequenos detalhes que podem atrapalhar, né? O próximo slide aqui, nós vamos tratar algumas questões estruturais da tabela. As pessoas não usam muito, mas para vocês entenderem, saberem, a gente precisa passar isso aqui como conteúdo, né? Então, olha só, anteriormente vimos que a estrutura básica de uma tabela consiste nas tags tr e td e as células de título th, ou seja, esse elemento novo aqui, o th, como a gente já trocou ideias sobre isso na questão das iniciais, né? No caso aqui T de table e H, o que poderia ser? Head, né? Ou seja, cabeçalho, tá bom? Então, TH significa cabeçalho da tabela, que normalmente são as iniciais das colunas, né? Por exemplo, suponhamos que a gente tem uma listagem, uma tabela, né, de nomes, CPFs, números de telefone, né? Então, os nomes viriam na primeira coluna, né? Por exemplo, João, José, Maria, enfim. Só que no topo dessa coluna viria o quê? Nome ou nome completo, tá? Na próxima coluna viria o quê? Viria telefone, viria endereço, viria outras informações, né? CPF, enfim. Então esse TRID, TH, ele significa os topos das tabelas, né? Como se diz, os títulos de cada coluna, tá bom? E essa questão do TRID, a gente inicia na tabela TRID, fecha TRID, né? E essa tag representa o cabeçalho, tá? Questões de estrutura somente, né? Dentro dessas duas tags aqui, nós viríamos com o quê? TH barra TH, a gente colocaria o título da primeira coluna, TH barra TH dentro, a gente colocaria o título da segunda coluna e assim sucessivamente. Da mesma forma, as tags tbody e barra tbody, elas servem para indicar o meio da nossa tabela, tá? E da mesma forma, tfood, né, de footer, que é cabeçalho, elas indicam o final, ou seja, o rodapé da tabela. Mas assim, não é muito comum, tá, o pessoal utilizar. O pessoal geralmente utiliza o que? TR e TD. É o suficiente para a gente designar linhas e colunas. E aí a gente pode estilizar, né, colocar estilos na primeira linha de cima, que são os títulos das colunas, né? A gente faz isso através do CSS, tags específicas do HTML, enfim, isso é tranquilo.
Então, essas tags têm como principal efeito manter uma semântica adequada para suas tabelas. Basicamente é isso. Questões estruturais, elementos estruturais que não vão influenciar no código de vocês, tá? Na próxima tela aqui nós temos alguns parâmetros, não é? Toda tag HTML ela tem sim parâmetros, né? Então a table, a tag table, o que ela tem de parâmetro? Olha, ela pode ter um id, ela pode ter um height, né? Ela pode ter um border, ela pode ter um cell spacing e um cell padding, né? São questões de, por exemplo, aqui a gente está determinando a largura da tabela, que pode ser em pontos, PT, né? Ou quando a gente omite essas letrinhas, ele entende que é pontos, é como se fosse vários pontinhos, né? Invisíveis. A gente tem a opção também de tratar esse número, esse valor desse parâmetro aqui como pixels, tá? Pixels, para quem não sabe, toda tela de dispositivo eletrônico ele é medido em pixels, né? Pixels são unidades bem pequenininhas, assim, quadradinhas, que são praticamente invisíveis aos nossos olhos, mas elas têm uma medida. A finalidade delas é uma medida, né? Então, por exemplo, essa videoaula que vocês estão vendo, ela tá sendo feita em um notebook com a tela de 15,6 polegadas. Essa largura, né, ela dá um equivalente a mais ou menos 1.300 e alguma coisa pixels, tá? E de altura 700 e alguns pixels, tá bom? Então, só para a gente ter uma noção aí de parâmetro, né, de valor. Qual que é a diferença importante nesse aspecto aqui de dimensões da tabela? Quando vocês iniciam o desenvolvimento de algum sistema, de algum site, vocês têm que ficar ligados, com atenção, né, atentos a esse tipo de coisa. Por quê? Porque o width, né, a largura e a altura, que é o height, eles determinam essa dimensão no dispositivo que vocês estão programando. Ou seja, quando eu for acessar de um celular, provavelmente isso não vai bater, né? Então é sempre bom fazer os testes no notebook, num tablet, num celular, né? No smartphone, para ver como é que isso se comporta, né? Quando a gente determina os pixels, né? A gente está falando que eles têm uma largura fixa. Isso não é variável, tá? Agora, a outra questão também que a gente pode colocar no width e no height é esse número em percentual, tá? Então, se eu colocar assim, a tabela tem uma largura de 100%, quer dizer que a tabela ela vai preencher toda a minha tela, independente do dispositivo. E o mesmo vale para os parâmetros da linha e coluna, né? A gente pode ter aí colunas com 33%, com 50%, com 70%, vai depender da nossa diagramação, né? Da nossa necessidade no desenvolvimento. A questão da borda aqui, ela é medida também em pixels, né? E pode ser medida em pontos. Geralmente a gente coloca aqui um número qualquer, né? 1, 2, né? 3, tanto faz. Aí vocês vão fazer os testes, né? Pode colocar o número 0 também, tá? Aí a borda ficaria invisível, tá? Da tabela. Isso aí é questão estética que a gente vai adequando no decorrer dos nossos projetos. Aqui embaixo, mais abaixo, a gente tem a tag caption, né? Ela está alinhada no topo da tabela, que nada mais é a definição de um título, da tabela. Essa tag ela não é tão utilizada, mas pelo fato da gente, enquanto programador, colocar a primeira
a primeira linha inteira como título, né? A gente faz uma mesclagem de todas as colunas, transformando ela numa linha única, né? Sem colunas. E aí a gente coloca o título da tabela nessa linha única e centralizado. Esse é o padrão mais comum, né, no desenvolvimento de estruturas tabulares. Bom, passando aqui adiante, na tag TR, né, que é de T-row, de linhas, né, a gente tem um parâmetro diferente, que é o row span, né? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a minha linha, né, row em inglês, ela vai se expandir, tá bom? Então, o row span dela, eu vou tratar ela aqui como número também. 1, 2, 3, 4, tanto faz, tá? Nós vamos ver isso aqui vai ficar mais claro na parte prática da aula, porque só assim para a gente aprender e praticar, né? Temos também o alinhamento, né? O alinhamento, esse aqui vocês já viram algumas questões sobre ele. Pode ser centralizado, que tem o valor center, né? Pode ser justificado, que aí a gente coloca o valor justify, né? Pode ser left, pode ser right, né? Então isso aí vai variar. Temos também o parâmetro BG Color, né, que vem de Background Color, né? Esse parâmetro serve para colorir o fundo da tabela, tá bom? Aí eu tenho também os parâmetros width ou height, né? Os dois, eu tenho os dois. Por quê? Porque eu posso definir uma largura e altura para essas células. E aí a gente vai trabalhar isso ao longo do desenvolvimento, né? O que ficar melhor aos nossos olhos, né? A gente organiza. Vai organizando e codificando lá na hora. Então, olha só. Falamos da tag table, né? Falamos da tag tr e agora nós vamos para a tag td, né? Que vai determinar a coluna. Novamente eu tenho um parâmetro aqui que se chama co-span, né? Então ele é muito similar com o row span. Ele vai tratar a expansão das células, tá? Das colunas, tá bom? Então eu posso ter um co-span 2, tá? Co-span 1, co-span 3, e aí na prática a gente vai entender melhor o que significa isso. Basicamente é o seguinte: imagine que a gente tenha uma linha aqui com 3 colunas, tá? E depois a gente tem outra linha aqui com 2 colunas. Nós queremos apenas 2 colunas, tá? Só que a gente quer deixar isso harmônico, tá? No próximo exemplo a gente vai ver. Então eu tenho que fazer um co-span, né? Eu tenho que expandir uma coluna com a outra, ou seja, mesclar 2 colunas, para que a gente tenha nessa segunda linha apenas 2 colunas, ou seja, uma coluna normal e uma coluna expandida. Por quê? Porque vai acompanhar a linha de cima. A linha de cima não tem 3 colunas? Então, para ficar melhor dimensionado, né, estruturado. Nós temos também o parâmetro align, né, que vai fazer o alinhamento dos textos, né, dos itens que tem dentro das colunas. Temos o v-align, né, que é o alinhamento na vertical. O align sozinho, ele é o alinhamento na horizontal, né, o alinhamento dos textos, justificado, left, right. E o v-align é o alinhamento no sentido vertical, tá? Esse v-align, ele pode assumir alguns valores, né? Quais são esses valores? Ele pode assumir o valor top, o valor middle e o valor bottom, ou bottom, né? Que é topo, meio e cabeça, rodapé, tá? Embaixo. Tem também o parâmetro width e o parâmetro height, ok? Que é similar aos outros parâmetros anteriores explicados. Bom, aqui a gente teria uma linha, uma coluna sem nada, né?
sem nada, mas ainda assim ela é uma coluna, ela vai estar presente. E o detalhe interessante é o seguinte: quando a gente não define a largura, ou seja, o width, né, dessas colunas, o que acontece? Elas são divididas todas uniformemente, ou seja, todas terão a mesma medida, tá? Isso é importante. Um lembrete aqui, a gente já falou, né, que significa pontos, né? Agora vamos para o próximo slide. Bom, esse exemplo prático aqui é muito interessante. Por quê? A gente trata o cabeçalho, né, da tabela, que seria o quê? Essa parte. A gente trata o corpo da tabela, que seria essa parte, tá? E a gente trata o rodapé, que seria essa última linha aqui, tá? Mas, Paulo, olha só, eu tenho uma linha inteira, tá? Uma linha inteira. E eu não tô vendo as colunas que era para existir aqui, ó. Então, provavelmente, o que que eu fiz? Eu abri uma tag tr e dentro dessa tag tr eu coloquei o parâmetro co-span. Então, qual que vai ser o valor do co-span nessa situação aqui? Ele vai ser 4. Por quê? Eu estou dizendo que na minha única linha, não, desculpe, gente. Olha só, mais ou menos no mesmo sentido. A gente vai abriria a tag tr, né? Aí a gente abriria a tag td, que é de coluna, e aí sim viria o parâmetro co-span, tá? Aí sim viria o parâmetro co-span. E esse co-span ele teria o valor de 4. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu quero 4 colunas em uma única coluna, certo? Aí eu tenho o quê? Uma tag tr e uma tag td. Nada além disso. E eu tenho o segundo parâmetro também, dentro da tag td, que é o parâmetro align. Né? Nesse caso aqui é o align center, que vai centralizar esse valor aqui para mim dentro da minha única coluna, que agora ela está expandida. Né? Tem outro exemplo aqui de expansão. Tá? Dessa vez é expansão de linhas, tá bom? Linhas. Então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho uma tag tr com row span igual a 2, ok? Isso tem que ficar claro. Aqui seria um row span igual a 2. E aqui segue normal, td, td, td. Aqui, 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 aqui. Agora, no nosso rodapé, que está aqui embaixo, o que a gente tem? Um co-span, da mesma forma que teve no título, tá? Da tabela. Essa é a grande questão. Né? Então a gente teria um TR abrindo aqui onde está o Visite Nossa Loja. Depois nós teríamos uma abertura de TD com co-span igual a 4. Né? Essa é a questão da mesclagem de células. Eu vou mostrar para vocês aqui a parte prática no Excel, como que funciona isso, né? Depois vamos seguir para o HTML, tá? E provavelmente, ou está sem alinhamento aqui, né? Alinhamento de texto, o align, o parâmetro align, ou ele decidiu colocar align left, né? Porque quando a gente não coloca, quando a gente deixa o parâmetro align vazio, ou não coloca o align, ele fica alinhado à esquerda sempre, tá bom? Já nesse segundo exemplo aqui, nós temos o que? Nós temos duas TRs, né? Duas tags TRs, tá? Duas tags TRs, é difícil aqui escrever com o mouse, mas só para vocês entenderem. Duas TRs, tá? E tenho também duas TDs, né? De colunas. E aí a gente trata aqui mais a questão do alinhamento dos itens que lá dentro estão. Ó. Cada um está no alinhamento diferente.
Então aqui eu provavelmente eu tenho um alinhamento, um V-align, né? Um vertical align na posição top, tá? E tenho também um align na posição right, tá? Que significa direita, né? Right. Acho que é assim que escreve mesmo, depois a gente dá uma olhadinha lá. Da mesma forma aqui embaixo, ele tá right, só que dessa vez o V-align dele tá bottom, tá bom? Aqui bottom também, só que o align tá na posição left. Aqui o align tá na posição left e top, tá bom? E o V-align na posição top. Então, mais ou menos para vocês terem uma ideia como que a gente codifica tabelas, tá, pessoal? Vamos passar aqui agora para parte do div, tá? Vamos entender o que é essa tag também muito importante nas nossas codificações na programação web. O elemento div define uma divisão ou seção em um documento HTML. O elemento div é frequentemente usado como um container para outros elementos, o que facilita a estilização de blocos. Também é muito útil para a inclusão de interações com scripts JavaScript, em JavaScript, né? Na linguagem JavaScript. Portanto, ele é definido com um container genérico para o conteúdo de fluxo, né? E um exemplo de div, né, a gente tem na plataforma Moodle do nosso curso. Vou mostrar lá agora para vocês, como é que depois da nossa sintaxe aqui. Então, olha só, parâmetros principais de um div abre a tag div, fecha a tag div. E aqui dentro eu tenho os parâmetros width e o height. Ok, pessoal? Aí o que a gente vai fazer? Esses divs, normalmente eles são estilizados com CSS. Então eu vou deixar para trabalhar essa questão com vocês um pouquinho mais na frente. E o width, nesse caso aqui, e o height, eles são tratados da mesma forma parametrizado no slide anterior, que pode ser em números em pixels, pode ser em percentual ou pode ser em pontos, tá bom? Então vamos passar aqui mais adiante para ver o que a gente tem. Uma dúvida muito comum para quem está aprendendo o HTML é a diferença entre as tags div e span. Pessoal, é muito semelhante. A estrutura sintática de um e de outro é muito semelhante. Inclusive a questão da largura, da altura, enfim. Borda também, né? Mas a diferença o div, o ordenamento dele é em bloco, né? Então a gente tem um div que a gente escreve um determinado texto, ele faz um bloquinho. Se a gente vier e codificar um outro div, ele faz um outro bloquinho e quebra a linha sozinho, ele fica embaixo, tá? Enquanto o span, a gente pode fazer os spans, né, com determinados textos, e ele vai alinhando um do lado do outro, sem fazer a quebra de linha, né? Por isso que o padrão do display aqui no div é o block, né, de bloco, e aqui a gente tem o display inline block, né? Isso significa que os spans eles serão ordenados na mesma linha, né? E quando chegar lá no finalzinho da linha, aí sim ele quebra e vai para baixo, tá bom? Mas isso aqui é tudo manipulável lá nos códigos CSS, com estilização e por aí vai, tá bom? Essa é a característica básica. E a tag span, só para reforçar, né, ela é a sintática dela, a sintaxe dela é o sinalzinho de menor, né, span, sinalzinho de maior. E no final a gente coloca a barrinha para fechar. Basicamente é isso. E aí depois a gente treina como é que vai ser na prática mesmo, como é que a gente vai estilizar essas coisas. Bom, aqui a gente tem as referências e agora eu vou mostrar para vocês a questão lá no Excel, tá? Vamos lá para o Excel, vamos abrir aqui uma planilha de Excel.
Então, olha só, pessoal, a gente pode fazer isso aqui, ó, só que logicamente em HTML, né? Nós temos as linhas, temos as colunas. Para entender isso aqui é tranquilo. E uma célula é a junção de uma linha com uma coluna, né? Então suponhamos que eu tenho aqui, né? E depois isso a gente pode entender como um código HTML, uma planilha que se chama cadastro de clientes, ok? Cadastro de clientes. Aí eu tenho aqui, eu tenho o nome do cliente, né? Eu tenho o telefone do cliente, eu tenho e-mail do cliente, eu tenho RG do cliente, eu tenho CPF do cliente e por aí vai, né? Ah, uma informação importante, data, nascimento, né? E por aí vai. Então, olha só, como é que tá ficando a minha tabela. Eu vou deixar assim, mais espaçado, né, pra gente ver. E aqui eu vou digitar alguns nomes, por exemplo, Paulo Oliveira, José da Silva, Carmen Santana, são nomes aleatórios, tá, pessoal? Carlos Alberto da Silva, e vamos colocar só esses nomes aqui. Vamos colocar um telefone aleatório aqui para cada um deles, né? Vou fazer isso aqui para ganhar tempo no WhatsApp, desculpa, no Excel. Vamos lá. Muito bem. e-mail.com @gmail.com, tá? Vou repetir o e-mail aqui para não tomar muito nosso tempo. Vou colocar alguma numeração para o RG, para o CPF, para a gente seguir com o nosso exemplo, ok? Então tá, ó. Esse é um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo. E aí, o que eu posso fazer? Quando eu estiver lá fazendo a codificação da minha tabela no HTML, né? Vocês lembram lá aqui do CoSpan? Então, a gente pode fazer isso aqui, ó, selecionar tudo lá no HTML, né? Não dessa forma, né? Tem que ser via código. A gente pode mesclar todas essas células, né? E aí a gente pode fazer um espaçamento aqui assim. Vamos ver, vamos colocar em negrito, vamos colocar aqui um nome maior, tá? Vamos colocar alinhamento, não estou vendo. Aqui a gente pode centralizar todos os nomes e colocar no central. Aqui seria, pessoal, ó, aqui seria, eu vou fazer aqui para vocês, para a gente ficar mais fácil a visualização, tá? Vou colocar as linhas de grade aqui. Onde tá? Onde tá? Onde tá? Layout. Inserir. Página inicial, bordas. Aqui você. Então, olha só, pessoal. Aqui eu teria um CoSpan de 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, tá? Então eu tenho uma linha, uma coluna com row span de 6. E aqui para mim tá normal, tá? Segue o normal. Aqui essa linha específica, ela seria a T-read, né? De cabeçalho, tá? Então viriam as THs lá, né? TR, dentro de uma TR teria TH nome cliente, teria TH telefone, teria TH e-mail e por aí vai. Todas elas, é claro, com o align left, né? Aqui nesse caso aqui, como a gente teria um espaço a mais aqui, ó, esse v-align dela aqui, no caso, estaria bottom, tá? Que significa que está na parte de baixo.
mas a gente poderia colocar o middle, né, para ficar bem centralizado e legal aqui. Bom, tem algumas situações também que a mesma pessoa ela tem dois números de telefone, dois e-mails, um só RG, um só CPF e uma só data de nascimento, né? Vamos supor que seja o Paulo. Então, olha só como é que ficaria. A gente faria mesclagem, né, dessa linha aqui. E olha só, aqui seria o Paulo Oliveira, certo? Olha só, ele teria dois telefones, dois e-mails ou um só. RG ele teria dois? Não, ele teria só um. Então a gente mescla e coloca o número aqui. CPF teria dois? Não, só um, né? Data de nascimento 2? Não, só um. Então olha só, 20, né? E aí o que que eu teria aqui? Eu teria um row span, tá? Eu estaria dizendo que a minha linha ela soma com essa de baixo, né? Para se tornar uma só. E aqui manteria a estrutura normal, tá bom? Então, pessoal, basicamente, só para vocês entenderem, né? Eu fiz a citação do Excel lá, e tudo isso aqui a gente dá para ser feito em HTML, tá bom? E mais na próxima aula a gente vai fazer as questões mais práticas dessa aula de agora, tá bom? Então, até mais, até a próxima aula.